Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Ásia, Copa do Mundo, a qualificação à 10ª rodada, temos a equipe do Japão contra a seleção da Indonésia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Ásia, Copa do Mundo, a qualificação à 10ª rodada, temos a seleção do Uzbequistão contra a seleção do Catar. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Ásia, Copa do Mundo, a qualificação à 10ª rodada, temos a seleção da Arábia Saudita contra a seleção da Austrália. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Ásia, Copa do Mundo, a qualificação à 10ª rodada, temos a seleção da Jordânia contra a seleção do Iraque. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Ásia, Copa do Mundo, a qualificação à 10ª rodada, temos a seleção do Palestina contra a seleção do Omã. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Finlândia contra a seleção da Polônia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Lituânia contra a seleção da Albânia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção de Países Baixos contra a seleção de Malta. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Romênia contra a seleção de Chipre. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção de San Marino contra a seleção da Áustria. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Sérvia contra a seleção de Andorra. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação à 16ª rodada, temos a seleção da Bolívia contra a seleção do Chile. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam.
placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Colômbia, a Copa da Colômbia, a quarta rodada, temos a equipe do Bucaramanga contra a equipe do Boyacá Chicó. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação à 16ª rodada, temos a equipe do Uruguai contra a equipe da Venezuela. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação 16ª rodada, temos a seleção da Argentina contra a seleção da Colômbia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação 16ª rodada, temos a seleção do Brasil contra a seleção do Paraguai. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação 16ª rodada, temos a seleção do Peru contra a seleção do Equador. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.